Oiê, sejam muito bem-vindas ao Café com Gi. Vamos conversar? Sejam muito bem-vindas a mais um Café com Gi. E hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre amor próprio. Sabe aquele amor próprio que tu não exerce há muito tempo? Porque talvez a rotina te engoliu, tu tá atarefada na casa, com os teus filhos, com os teus afazeres. Mas eu quero dizer uma coisa pra ti, se tu te deixar de lado, todo o resto em algum momento vai desabar. Sabe por quê? A gente tem aquela mania de querer dar conta de tudo. E quando a gente casa e a gente tem filho, a gente tem que cuidar do marido, da casa, a gente tem coisas para fazer que nos fazem se deixar de lado muitas vezes. E a gente entra na culpa se a gente tenta em algum momento da vida olhar um pouco mais para nós. Muitas vezes as pessoas pregam por aí, colocam por aí que tem que priorizar o filho, tem que priorizar cuidar do filho, filho, filho. Muitas pessoas romantizam demais a maternidade. E eu, sendo uma mãe de uma criança de 2 anos e uma bebê de 8 meses e um adolescente de 11, mais do que ninguém sei do quanto eu tentei me entregar para a maternidade. Eu cuido dos meus filhos em casa. Mas eu entrei no automático de não conseguir mais cuidar de mim e de não lembrar de mim. E comecei a emagrecer. E comecei a não arrumar mais meu cabelo, andar com o cabelo só preso, não botar mais um vestido como eu tô com um vestido aqui, não colocar uma joia para ficar em casa. E eu não estava percebendo que eu estava precisando disso. Até que as pessoas começaram à minha volta a dizer para mim: o que está acontecendo contigo? E aí eu parei e me olhei no espelho, me encarei e eu vi que eu estava me perdendo de mim mesma. E é essa provocativa que eu quero fazer dentro de ti. Sabia que para que a gente esteja bem de verdade e que não seja só temporário uma aparência, a gente precisa se cuidar e se olhar com mais amor? E aí eu quero te perguntar, quanto tempo faz que tu não senta para tomar um café contigo mesmo? Quanto tempo faz que tu não tem prazer na tua própria companhia? Quanto tempo faz que tu não vai para frente do espelho e não se olha com amor e não gosta daquilo que tu tá vendo? Quanto tempo faz que tu não coloca um vestido para ficar em casa, mesmo que seja para ficar em casa com os teus filhos? Quanto tempo faz que tu não passa um rímel, que tu não bota uma joia, que tu não faz algo para melhorar a tua aparência, para melhorar aquilo que tu enxerga no espelho? Quantas mulheres depois da maternidade fogem de se olhar porque não gostam mais de como ficou o corpo, não gostam das cicatrizes que a maternidade faz a mulher carregar ao longo do tempo? E aí aquela mulher entra num limbo, vamos dizer assim. Ela passa de deixar de ser aquela mulher feminina, atraente, para ser só mãe e só dona de casa. E a gente acaba deixando de lado uma coisa que Jesus falou na palavra, para quem é cristão e acredita na Bíblia, que o casamento ele é a prioridade, não os filhos. E que o casamento ele vem antes do marido, e que o casamento, o marido, ele vem antes do filho. Os teus filhos um dia, eles vão crescer e vão sair de casa, mas quem vai ficar é o teu marido. E muitas vezes as mulheres têm se deixado de lado nessa parte e esquecem que o homem, ele é visual e ele sempre vai ser. Por mais cristão que esse marido seja, por mais fiel que esse marido seja, ele às vezes pode ter certeza que não vai falar para não te machucar ou nem sabe como falar, mas às vezes ele fica perguntando aonde está a mulher que eu conheci lá atrás. E ele só vê mãe, 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 dona de casa, empregada, 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 do lar, do lar, do lar. Mas aonde está aquele toque que o marido precisa ver a mulher? Sabe, às vezes as mulheres elas ficam dizendo que o homem não elogia mais, que o homem não presta atenção nelas, mas elas deixaram de ser aquela mulher que atrai o seu homem, que passa um perfume, que bota um vestido, uma roupa que tu sabe que ele gosta, a gente vai deixando isso de lado. E eu quero te lembrar nesse vídeo para que tu comece a se olhar e resgatar em ti o amor próprio. E ninguém vai poder fazer isso por ti, isso é uma decisão tua. Eu quero te fazer entender uma coisa. Aí tu pode me dizer, mas meu marido não me elogia, eu não ganho um elogio. Eu quero dizer uma coisa que uma vez eu falei para uma amiga minha. Tô te tratando como a minha amiga aqui agora. Então quer dizer que se o teu marido não te elogia, ou ninguém mais na vida te elogia, tu vai ficar assim medindo pela régua dele? Muitas vezes tu nem sabe o momento que o teu marido tá passando. O marido,
Ele não demonstra amor da forma que a mulher, que a esposa demonstra. A gente é emocional, o homem ele é racional. E tem muitas mulheres que cortam o cabelo e ficam o dia todo passando depois na frente do marido para ver se ele nota uma coisa diferente. Muitas vezes ele não vai notar. E tá tudo bem, tu tem que entender como teu marido funciona. Mas isso não pode modificar como tu se vê. Deus ele me fez entender uma coisa, que independente de como o outro me vê, como o outro me trata, o que ele faz para mim, não pode alterar como eu me vejo, porque eu tenho uma identidade. Isso é amor próprio. É conseguir manter o nosso olhar sobre nós mesmas estável. Isso é maturidade emocional e a gente precisa exercer isso ao longo do tempo. Tu imagina se eu ficar me sentindo bonita só quando eu recebo um elogio. Muitas pessoas elas têm dificuldade com palavras de afirmação. Tem pessoas que demonstram amor de outra forma. Mas tudo está ligado em ti, em como tu se vê. Se o teu marido ele morresse hoje, se não existisse mais esse casamento, se alguma coisa acontecesse, uma catástrofe no mundo, tu imagina o que ia sobrar de ti? Tu precisa ser forte e resiliente, tu precisa se amar. E tu precisa colocar força para isso e exercício para isso, se cuidando. Tu cuida tanto dos outros, tu cuida dos teus filhos, tu cuida do teu marido, tu cuida da casa, tu tenta cuidar das tuas amigas, mas tu não te cuida. E eu quero te trazer essa consciência hoje. Não espere que os outros sejam um termômetro para que tu se sinta bem do teu dia ou para que tu não se sinta, porque tu nunca sabe o que o outro está passando, como o outro está se sentindo. E muitas vezes as pessoas elas nem querem te ferir. Elas gostariam de prestar mais atenção em ti, mas tá todo mundo vivendo os seus problemas, as suas coisas para resolver. E é uma decisão tua conseguir se sentir bonita. É uma decisão tua fazer o mínimo, pelo menos o mínimo, de esforço para que tu se sinta bonita, bela, bem. Eu espero que tu guarde essas palavras no fundo do teu coração, porque eu tive que ser uma pessoa que eu tive que aprender a me amar. Eu não me gostava. Quando eu era adolescente, porque eu era muito magra, porque eu tinha sardas no rosto, hoje as pessoas colocam sardas, fake. E eu não conseguia me achar bonita. E eu não cresci com alguém me afirmando o tempo todo que eu era bonita. Eu tive que aprender a gostar de mim. Eu tive que aprender a me amar, sem maquiagem. Então, eu quero dizer isso para vocês que é alguém que realmente passou por esse processo de cura da percepção que tinha do espelho em relação a si mesmo. E eu quero dizer para vocês, encarem o espelho. Olhem no fundo do olho de vocês e vê o que sobrou de vocês lá. E se tratem com mais amor, porque antes de vocês serem um todo, vocês eram uma. Vocês nasceram uma. E essa pessoinha ali precisa estar presente. Porque é isso que torna vocês com a personalidade, com a identidade que Deus deu para vocês. E vocês vão conseguir acrescentar muito mais valor na vida dos outros, na casa de vocês, no marido, nas amigas do grupo que vocês convivem, se vocês conseguirem ser quem vocês são. E se tu é uma mulher que precisava ouvir isso, se inscreve aqui nesse canal. A gente vai conversar muito sobre a vida, sobre mentalidade, sobre limites claros, sobre inteligência emocional e espiritual. E envia esse vídeo para uma amiga que precisa ouvir isso hoje também. Eu espero que depois desse vídeo tu aprenda a se cuidar mais. Eu te espero no próximo. Tchau!